uma criatura mítica é uma criação inventada com poderes sobrenaturais superior a qualquer outro animal, mencionadas há milênios, desde pinturas rupestres até programas de televisão atuais. E se houvesse alguma verdade por trás de algumas lendas de criaturas míticas, mesmo sem provas de sua existência? E se houvesse evidências de que eles não são tão míticos, mas criaturas reais que podem ainda perambular pelo planeta? Aqui estão 5 criaturas míticas onde isso pode ser verdade. Desde o século XII, lendas do gigantesco Kraken, uma criatura marinha similar a uma lula que aterroriza navios, têm sido passadas por gerações de comunidades e marinheiros. Acredita-se que a lenda tenha se originado nos oceanos da Noruega, Islândia e até mesmo na Groenlândia, e conta a história de uma enorme besta que caçava baleias e atacava navios que passavam com seus enormes braços, ou circulava navios especialmente grandes até que houvesse um redemoinho suficiente para arrastá-lo para o oceano, levando todos a bordo consigo. Como toda lenda, o Kraken foi exagerado ao longo dos anos. Acredita-se que o primeiro relato de avistamento seja de 1180. Naquela época, a lula gigante, como muitas criaturas marinhas, não seria reconhecida pelos marinheiros, levando-os a contar histórias sobre uma besta devoradora de homens espreitando nas profundezas. Mas na realidade, se as antigas histórias forem verdadeiras, o Kraken quase certamente teria sido algum tipo de lula gigante possivelmente extinta ou ainda não descoberta. E em 1853, algo foi encontrado que se encaixaria na descrição do Kraken. Um cefalópode gigante, semelhante às histórias do Kraken contadas por séculos, apareceu pela primeira vez numa praia dinamarquesa, sendo visto e estudado de perto. Mesmo após muita pesquisa, ainda há debate sobre o número de espécies de lulas gigantes e o tamanho máximo que podem alcançar. Mas será que elas podem crescer ao tamanho do lendário Kraken, como relatado por tantos marinheiros? Considerando a existência de criaturas marinhas como o Megalodon, o Notosaurus e a maior lula conhecida de quase 13 metros de comprimento, muitos acreditam que uma lula gigante devoradora de homens, como o Kraken, é totalmente plausível. Mas há mais para apoiar isso. Em 2011 foram encontrados ossos fossilizados de lagartos marinhos. Os pesquisadores afirmaram que apenas um gigantesco polvo ou lula ao estilo Kraken poderia ser responsável pela organização peculiar. O professor Mark McManning, um paleontólogo americano, está convencido de que a estranha disposição desta vértebra de Chonisaurus, um réptil marinho que viveu há 200 milhões de anos, não foi um acontecimento natural. Após examinar os restos, ele acredita que um animal muito maior o atacou. Ele descobriu marcas deventosas e um pescoço quebrado nos ossos, consistente com a maneira que um polvo moderno atrai a presa para sua toca antes de matá-la e comê-la. A única diferença é que este polvo ou lula teria que ter até 30 metros de comprimento para poder matar e devorar o enorme lagarto marinho. Coisas bastante interessantes quando a maior lula que já encontramos tinha 13 metros de comprimento. Kraken representa a lula lendária sobre a qual marinheiros contavam histórias. A lenda pode ter alguma verdade por trás dela e o oceano pode ter sido, ou ainda ser, o lar dessa gigantesca lula. A sereia ou tritão é uma criatura mítica metade humana e metade peixe. Embora pareça improvável uma criatura com cauda de peixe nadando pelo oceano, o mito persiste há milhares de anos. As sereias surgiram por volta de 1000 a 100 com a história de uma deusa síria transformada em sereia, após ser jogada em um lago. Desde então, elas se tornaram cada vez mais populares, aparecendo em filmes, desenhos, no logo da Starbucks e sendo adoradas por algumas religiões. Com isso, não é surpresa que tenham havido centenas de avistamentos ao longo dos anos, e, embora muitos possam ser atribuídos a marinheiros embriagados que veem criaturas oceânicas do tamanho de humanos, como peixes-boi à distância, e pensam que são sereias, houve alguns avistamentos interessantes. Cristóvão Colombo, o explorador italiano, disse ter visto sereias perto do Haiti em 1493, notando que no rosto se pareciam com homens. O capitão John Smith, conhecido por Pocahontas, afirmou ter visto uma sereia em 1614 ao navegar na costa de Newfoundland. Ele descreveu a criatura com cabelos verdes e grandes olhos que achou estranhamente atraente, até perceber que ela era um peixe da cintura para baixo. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, soldados japoneses aparentemente avistaram várias sereias nas margens das Ilhas Kei, na Indonésia. A história relata um sargento japonês que investigou e confirmou a existência de uma sereia morta. Ele tentou fazer com que cientistas a estudassem, mas como não acreditaram nele, nada mais aconteceu e nenhum corpo de sereia foi recuperado.
Há também um relato de 1830 sobre um menino escocês que avistou uma criança com cauda de salmão. Ele ficou tão assustado que atirou pedras na criatura, matando-a. Conta-se que os aldeões sepultaram a criatura em um caixão no cemitério local, mas histórias assim perdem credibilidade quando, ao longo dos anos, muitos impostores e showmen lucraram com a lenda da sereia, cobrando para exibir uma sereia de mentira, que na verdade é apenas uma artista fantasiada com uma cauda falsa. Até Phineas Taylor Barnum, o famoso showman, tentou lucrar com o fascínio do público por sereias. Ele mostrou a chamada sereia de Fiji e cobrou 50 centavos para as pessoas a verem. Acabou sendo um corpo falso com o tronco, cabeça e membros de um macaco morto e a metade inferior de um peixe. Em 2012, o especial de televisão Sereias, o Corpo Encontrado, apresentou uma história fictícia em formato de documentário sobre cientistas que teriam encontrado provas da existência de sereias. O programa convenceu muitos espectadores de que as filmagens e pesquisas mostradas eram reais, e a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica teve que emitir uma declaração negando a existência de sereias. Mas qual a probabilidade de serem reais? Considerando a diversidade de criaturas marinhas, uma criatura com aparência humana e cauda de peixe não parece tão improvável. Mais pessoas parecem acreditar em sereias atualmente. Você acha que elas são apenas invenções ou pode haver alguma verdade por trás delas? O monstro do Lago Ness é um vasto lago nas terras altas da Escócia, contendo mais água do que todos os lagos e rios da Inglaterra e do país de Gales juntos. Também é 800 pés de profundidade em alguns lugares e tem baixa visibilidade subaquática devido aos altos níveis de turfa na água. Uma curiosidade é que no fundo do lago existem 2 camadas radioativas de sedimento, sendo uma delas causada pelo desastre nuclear de Chernobyl em 1986. O Lago Ness é famoso pelo suposto monstro que vive lá. Junto com o Pé Grande, o monstro do Lago Ness é uma das criaturas não confirmadas mais conhecidas. A primeira associação com o monstro no lago surgiu em um manuscrito do século VII escrito por Adam Nam, no qual ele relata um homem sendo atacado por uma besta aquática enquanto nadava no lago. Ao longo dos anos, houve vários relatos de algo vivendo nas profundezas mais escuras da água, mas foi em 1933 que o monstro realmente capturou a imaginação do público. Em 1934, Hugh Gray tirou esta fotografia, e o médico londrino Robert Wilson capturou a imagem mais famosa de Nessie de todos os tempos. Embora a fotografia tenha sido desmascarada anos depois, a fascinação pelo monstro do Lago Ness persiste. Cerca de 1 milhão de pessoas visitam o lago anualmente em busca dele, gerando cerca de 25 milhões de libras para a economia local. Então existe mesmo um monstro no lago ou há outra explicação para os avistamentos? Outras criaturas marinhas podem estar sendo confundidas com Nessie? Um esturjão do lago e uma enguia gigante correspondem aos relatos do monstro do Lago Ness. Apesar de preferirem água salgada, 2 enguias de 7 pés foram encontradas na praia do Lago Ness. Outra teoria é que madeira flutuante na superfície ou ilusões causadas por atividade sísmica sob o Lago Ness, liberando bolhas de gás que reagem na superfície da água, poderiam ser confundidas com o monstro, mas quem sabe? É plausível que um animal com as características de Nessie possa existir. Pegue o plesiosauro, agora extinto, por exemplo. Então, mesmo que o monstro do Lago Ness não exista atualmente, a história mostrou que é totalmente possível. Dragões. Eles são comuns em todo o mundo em bandeiras, placas, pubs e são exibidos em muitas culturas diferentes. Na Europa, o dragão é uma criatura feroz, frequentemente alada e com pernas, enquanto no leste asiático é visto como uma cobra colorida e majestosa, fortemente associada ao imperador. O dragão chinês é o animal de maior ranking na hierarquia da China e é a única criatura mítica presente no calendário chinês. Existem contos de cavaleiros corajosos lutando contra dragões ferozes, e até um dia chamado Dia de São Jorge, celebrado mundialmente em homenagem a São Jorge, um mártir cristão que matou bravamente o dragão. Então, de onde tudo isso se originou, os dragões já existiram, e como tantas culturas diferentes podem ter mitos da mesma criatura? Até a Bíblia tem uma referência a um dragão, comparando o diabo a um. Se não do ponto de vista religioso, como você explica a menção do escritor da Bíblia ao dragão em um livro escrito há milênios? Cientistas criacionistas acreditam que humanos viveram entre dragões, e nosso contato com eles antes de sua extinção foi passado através das gerações. Outra teoria é que os dinossauros são responsáveis. Talvez as antigas civilizações tenham tropeçado em fósseis e ossos de alguns dinossauros há muito extintos e os juntaram, criando um dragão. É plausível, especialmente considerando as referências de 2000 anos atrás a ossos de dragão em Sichuan, China.
Talvez as pessoas tenham criado a imagem de um dragão dessa maneira e ela tenha permanecido. Outra teoria é que os dragões eram parentes antigos de animais atuais, como a cobra-dragão ou dragão voador, mas se extinguiram na época dos dinossauros. Porém, há pouca informação para sustentar isso, então talvez nunca saibamos se os dragões de fato existiram. É inegável que os dragões continuarão cativando a imaginação das pessoas, seja em filmes infantis, programas como Game of Thrones ou videogames. Pessoalmente, eu adoraria que existisse uma ilha desconhecida habitada por eles. Diferente de muitas criaturas míticas, a próxima é bem moderna. Em 1995, em Porto Rico, 8 ovelhas saudáveis foram encontradas mortas em uma fazenda. Nos meses seguintes, cerca de 1000 mortes misteriosas de animais foram relatadas em caravanas. Todos relataram que os animais mortos apresentavam ferimentos perfurantes e estavam completamente sem sangue. Eles não sabiam qual animal era responsável, mas como parecia preferir matar cabras, o chamaram de chupa-cabra, que significa sugador de cabras em espanhol. Logo, o chupa-cabra estava sendo avistado e descrito como uma criatura robusta com longas garras do tamanho de um pequeno urso, com alguns dizendo que tinha espinhos do pescoço até o final da cauda. Por 5 anos houve relatórios regulares do mesmo ataque incomum a animais, mas agora não era apenas em Porto Rico, mas também no México, Chile, Nicarágua, Argentina e Flórida. Muitas fotos e vídeos interessantes surgiram, mas uma das peças mais convincentes foi de Mrs. Canyon, que vivia em um rancho no Texas que ela disse estar sendo alvo do chupa-cabra, pois muitos de seus frangos estavam sendo mortos e drenados de sangue. Em 2007, ela encontrou uma criatura desconhecida perto de sua fazenda à beira da estrada. Ela congelou a cabeça dele para pesquisa, acreditando ser a primeira prova real de um chupa-cabra. Testes foram feitos e, embora não estivessem 100% certos do que exatamente era, os testes mostraram que provavelmente era uma mistura de coiote e lobo mexicano, mas Canyon está confiante de que é um chupa-cabra e que é responsável por matar suas galinhas. Está claro que algo tem matado animais e aparentemente drenando seu sangue, então o que poderia ser? Alguns especulam que um teste genético ultra-secreto do governo dos Estados Unidos da América deu errado, produzindo uma raça mutante descontrolada. Porém, cientistas analisaram carcaças de animais mortos e concluíram que foram atacados por cães, coiotes ou guaxinins infectados com uma doença como a manji, causando perda de pelos e aparência incomum. O que você acha? O chupa-cabra é um animal sugador de sangue ainda não descoberto ou existe outra explicação para os avistamentos e ataques? Essas são 5 criaturas míticas que talvez tenham existido ou ainda existam. Dentre os 5, qual você acha que é mais provável de ser real? Se nenhum deles, então qual criatura mítica você gostaria que fosse real? Obrigado por assistir, tenha um ótimo dia à noite e nos vemos semana que vem em um vídeo super interessante.